Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho falar um pouquinho do rescaldo dessa terceira rodada da fase de grupos da Champions League, mas o assunto que eu quero tratar com vocês aqui é sobre o Bayern de Munique e sobre as marcas interessantes que o Bayern de Munique vem construindo em Liga dos Campeões nos últimos anos, né? Lembrando que o Bayern de Munique vem de vitória, né? Diante do Galatasaray por 3-1, lidera o grupo A da Champions League com 9 pontos, praticamente encaminhando a sua classificação, porque vai jogar com o Galatasaray no próximo mês, no começo do mês de novembro, em casa, podendo chegar a 12 pontos e já ter a classificação bem assegurada para as oitavas de final. Um Bayern de Munique que não sabe, né, o que é perder, né, na fase de grupo da Champions League há muito tempo, né? Eu quero falar um pouquinho disso porque o Bayern de Munique ele vem tendo uma construção de equipe e, é claro, vem se mostrando ser um time bastante importante também no cenário europeu nos últimos anos, né? Foi campeão da Liga dos Campeões ali em 2020, vencendo o PSG por 1-0. E aí, essas vitórias em fase de grupos, ainda mais esse 100% de aproveitamento é, na fase de grupos, tem colocado o Bayern de Munique numa situação bastante interessante. Vamos lá, eu quero falar o seguinte: o Bayern de Munique é o primeiro time da história da Liga dos Campeões a vencer 8 partidas seguidas jogando fora de casa, contando fase de grupos. É uma marca interessantíssima do Bayern, que na temporada passada, no grupo que tinha Inter de Milão, Barcelona, Vitória Pilsen, o Barcelona venceu todos os jogos. O Barcelona não perdeu pontos. O Barcelona terminou com 6 vitórias em 6 jogos, né? Depois, é claro, foi eliminado para o Manchester City nas quartas de final, interrompendo o sonho de garantir mais um título europeu em sua história. Mas é um time que vem mostrando uma segurança muito importante, né? É um time que dificilmente tem dificuldades ali na primeira fase da competição da Liga dos Campeões. Sem falar o fato que são 37 jogos sem perder em jogos de fase de grupos da Champions League. 37 jogos. Sem falar que são 16 vitórias seguidas do Bayern de Munique em fase de grupos. Então a gente está contando aí não só esses jogos desta temporada, mas os 6 da temporada passada, né? E também os jogos da temporada retrasada na Champions League, contando, pessoal, só fase de grupos. E sem falar que 3 vitórias nos primeiros 3 jogos na fase de grupos pela quinta temporada seguida. Pela quinta temporada seguida de Champions League, o Bayern de Munique consegue vencer os seus jogos, os 3 primeiros jogos pelo menos. E é um time que fez 9 gols nessa edição da Champions League, com 5 gols sofridos, 4 gols de saldo, 100% de aproveitamento. Na Alemanha está muito bem, terceiro colocado da Bundesliga com 20 pontos. São 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 26 gols pró, 7 contra. Está a 2 pontos do Bayer Leverkusen, que tem 22, que lidera o campeonato. Ótimo trabalho do Xabi Alonso por lá. E depois o Stuttgart é o segundo colocado com 21 pontos. E, assim, bem afunilado ali o topo da tabela da Bundesliga, com a diferença de 2 pontos do Bayern, terceiro colocado, para o primeiro. E sem falar na boa campanha até o momento construída na fase de grupos, numa trinca bastante interessante, num time do Bayern que vem se mostrando como o Harry Kane sendo o principal protagonista do time. É um time que trabalha muito com camisa 9, precisa ter um camisa 9 definidor. É um estilo de jogo que ajuda muito o centroavante a marcar mais gols, né? A ter um jogo direcionado. E sem falar que o Harry Kane é um jogador espetacular, né? A gente vem falando do Harry Kane há muitos anos, e numa crescente absurda, já é o maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra, um dos jogadores mais notáveis da história do Tottenham, né? E por incrível que pareça, ele deixou o Tottenham no Tottenham que vive sua melhor fase da sua história desde 1961, que foi o último ano que o Tottenham conseguiu ser campeão inglês. Tottenham que lidera a Premier League hoje, e sem o Harry Kane, e tendo os sons
como principal nome do time no ataque, né? A principal referência do time. As coisas mudam, os cenários mudam, mas pro lado do Harry Kane, o Bayern de Munique está fazendo muito bem para ele, porque os números são muito bons. Em Champions League, são 3 jogos, 2 gols e uma assistência. Já na Bundesliga, são 9 gols em 8 jogos, além de 4 assistências. É uma média de 1 gol por jogo até o momento do Kane na temporada, porque são 11 jogos com 11 gols e 5 assistências, sendo o principal nome do time. É claro que você tem ainda Leroy Sané, o atacante pelo lado esquerdo, ex-Manchester City, que faz uma boa temporada. O Coman, o francês, que está bem depois de muitas temporadas com lesão no time do Bayern de Munique, tem sido um dos principais jogadores, ele que marcou contra o Galatasaray ao lado do Kane, e o Musiala ali, o meia mais centralizado, próximo do atacante Harry Kane, o Musiala, que é um dos grandes talentos do futebol da atualidade, jovem, defende já a seleção da Alemanha, ele é um dos principais jogadores ali, vamos dizer assim, os meias atacantes mais interessantes e os mais valiosos do futebol mundial na atualidade, principalmente na geração da Alemanha. Ele e o Florian Wirtz, que joga no Leverkusen, são duas principais peças ali técnicas do futebol alemão e da seleção alemã. Né? É muito legal ver o Bayern de Munique aos pouquinhos também renovando e com bons nomes, né? O Coman, que já tem bastante, já tem um tempo já de clube, o Leroy Sané também, que já é, se não me engano, a segunda ou terceira temporada já com a camisa do Bayern, ele que jogou muito tempo no City, e sem falar o Kimmich como volante ao lado do Leimer e um quarteto ali de zaga, né? Com Afonso Davies na esquerda, o Mazaraui na direita e o Delite e o sul-coreano Min sendo os zagueiros, e o goleiro, o Reich. Claro que o Neuer vai voltar, ainda se recuperando da fratura na perna esquiando após a Copa do Mundo do Catar, mas é um Bayern de Munique com marcas muito interessantes. É o time que o Thomas Tuchel está querendo fazer com que ganhe tudo nessa temporada. Eu acho que na Bundesliga tudo tem seu tempo. Tem sido um início bastante promissor dos times menos cotados, como o Leverkusen e também como o Stuttgart, principalmente o Leverkusen com o Xabi Alonso, que tem feito um trabalho sensacional e com um núcleo, né, de jogadores bastante sólidos, né, jogadores que são jovens e ao mesmo tempo estão ali construindo uma carreira muito interessante com o Leverkusen, mas é um Bayern de Munique que, ao meu ver, vai ter um momento certo que o Bayern vai conseguir deslanchar e assumir essa ponta do campeonato alemão. Para mim é questão de tempo que o Bayern consiga isso, porque é o time que destoa, né? É o time que tem mais elenco, é o time que tem mais investimento, é o time que vem crescendo cada vez mais e tentando ter a regularidade de ser protagonista na Europa, né? Não ficar somente como o título de 2020 da Champions como algo passageiro, mas manter ali e estar sempre ali duelando, fazendo grandes jogos em quesito continental com as principais equipes do planeta, principalmente os fortes candidatos ali para brigarem pelo título da Champions League, né? O Bayern tem tido momentos muito interessantes na temporada, venceu o Manchester United já dentro de casa na Champions, venceu agora o Galatasaray por 3-1 e vem construindo um trabalho bastante interessante. Começou bem com o Copenhague também a sua caminhada no próprio, na própria competição europeia, mas é um time que vale a pena a gente ficar de olho, tá? Porque é um Bayern de Munique que tem o Kane vivendo o seu melhor momento em termos de gols, em termos de rendimento. É um cara que muitas vezes o Bayern joga em função dele, mas ele está vivendo uma fase extraordinária. É o atacante que o Bayern sonhava depois de ter perdido o Lewandowski, que achou legal todos os anos, ali uma década como camisa 9 do Bayern, ter um novo desafio na sua carreira no Barcelona, e o Bayern agiu certo, rápido, de forma cirúrgica,
para trazer o Harry Kane, um dos grandes investimentos da janela de transferência, quase 100 milhões de euros, a contratação do atacante inglês, que com certeza fará história pelo clube alemão por conta da grande eficiência, por causa da sua boa técnica e ter um faro de gol apurado, né? Coisas que os camisas 9 das histórias recentes do Bayern de Munique sempre tiveram. Então eu vejo um futuro bastante promissor para esse Bayern de Munique e ao mesmo tempo ter um time ali para ficar brigando, seguindo firme e forte em busca de crescimento, de evolução, para que as coisas caminhem sempre para o lado positivo. Lembrando que o Bayern volta a jogar no próximo sábado, dia 28 de outubro, como o Darmstadt pela Bundesliga. É um jogo interessante, joga em casa e é uma oportunidade do Bayern vencer para tentar torcer contra os seus adversários e, quem sabe, encerrar a nona rodada da Bundesliga ali com a liderança do campeonato. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, pessoal. Mas é isso sobre o Bayern. Quero aqui deixar o pedido meu do seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, com certeza, comentar o vídeo e também compartilhar esse vídeo com a sua galera, com seus amigos, em grupo do WhatsApp, do Telegram, enfim, e tudo mais. Quanto mais vocês compartilharem, mais esse vídeo será alcançado para a gente manter um debate legal aqui sobre o futebol europeu e também sobre o basquete da NBA. Valeu? Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, um abraço e tchau, tchau.